E a gente vai tentar entender como que foi o Natal, o que é Natal, sob a perspectiva não só dos magos, como sob a perspectiva dos judeus que estavam na expectativa de um Messias. Mateus capítulo 2, versos de 1 a 12. Abra aí, ou acesse ao celular, e eu vou ler. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto do Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. O que significa o Natal? Na verdade, para mim, sempre significou muito. E lá em casa, a gente sempre foi, meus pais ensinaram isso para a gente sempre foi apaixonado pelo Natal. Meus pais, minha avó, meu avô, ensinaram isso para a gente lembrava, que nem o Theo hoje. O Theo já está me perguntando: pai, amanhã é o Natal, desde o início de dezembro. Pai, amanhã é o Natal. E a gente ia comemorar o Natal da família antes. Quando eu falei que era o Natal e não foi o Natal, porque a gente não pôde comemorar, ele chorou, porque ele estava alimentando aquela expectativa. Natal para a gente é família, amigos, é comer para caramba, é depois correr atrás do tempo perdido, né? Depois a gente vai. Isso é Natal para a gente. Mas sabe o que para o povo aqui, o povo de Israel, a expectativa do Natal era muito diferente, muito diferente. Na verdade, para o judeu, essa era a pergunta que a gente poderia fazer assim: o que é Natal? O que significou Natal para o povo de Israel? O que significou Natal para aquele povo que dizia assim: eu sou filho de Deus, filho de Yahvé? O que significa para Israel um Feliz Natal? O que significa isso para Israel? É diferente da gente. Nós somos uma sociedade pós o evento do Natal, Cristo, nós somos cristãos. Isso tem a ver muito com uma outra realidade. Nós já somos uma teologia consequência, não causa. A causa está aqui. Aqui começou tudo. A expectativa do Natal era diferente do que nós entendemos como a expectativa de Jesus. Nós celebramos o nosso Salvador. Eles estavam celebrando outra coisa, ou na expectativa de ter algo totalmente diferente. Para a gente entender o que o judeu pensa sobre o que é Natal, nós precisamos entender como a história conduziu para esse momento em que Deus, ele foi enviado à terra e o céu tocou a terra através de uma pessoa, Jesus Cristo, o Senhor, o Filho. Aconteceram várias coisas e a expectativa do povo de Israel foi forjada a partir disso. Primeiro, para começar, eles foram formados como filhos de Abraão, Isaac, depois Jacó, né, em 12 filhos. Então, a partir dali começaram as 12 tribos. O censo de povo, de nação não existia. O censo de povo, nação, começou a existir a partir do deserto, no Egito. E eu friso o deserto aqui porque eu quero fazer um paralelo da libertação do deserto com o próprio Cristo chegando.
Moisés como libertador, e Jesus inclusive foi linkado por ser um libertador para Israel. Tem a ver com libertação? Tem a ver com libertação, mas eu quero mostrar para vocês o quanto era esperado esse momento. Depois que o povo de Israel foi para o Egito, os filhos de Jacó foram para o Egito, eles foram subjugados, escravizados pelo faraó. Depois de um tempo, a gente conhece a história, Moisés libertou, depois de muito tempo, nós estamos falando aqui, que o povo de Israel provavelmente foi em 1100 a.C. para o Egito, e eles saíram por volta de 1250 a.C. Está falando de um período grande em que eles passaram escravizados. O povo tomou, os filhos e a parentela, a prole, tomou volume a partir dali, mas ainda eram 12 filhos de Jacó, ainda eram 12 tribos, e eles começaram a ir, foram libertos por Moisés, e eles foram ir acessar a terra prometida, a terra que manava leite e mel. O que aconteceu é que eles passaram por todo aquele momento do deserto. Depois de um bom tempo, eles chegaram na terra prometida. Foi uma festa, foi uma alegria, porque foi o que tinha sido prometido. A Páscoa que era celebrada, era a libertação do povo do jugo de Israel. O Natal é uma Páscoa como consequência. É a expectativa da nova Páscoa que a gente vai comemorar depois lá em Jesus, no mesmo momento, inclusive, da libertação do povo. Nós estamos falando de libertação a todo momento. O povo de Israel acessa Israel. A gente pensou assim, que legal, que bacana, vitória, terra prometida. Não foi bem assim. Eles tiveram um período em que existiam lutas internas, lutas para dominação. Se você ler o livro de Josué, se você ler o livro de Juízes, você vai perceber isso muito bem. Quando chega o momento do reinado de Israel, ali começa uma opressão ainda maior, uma opressão vinda de fora mesmo, da relação exterior. Primeiro foi a Síria. A Síria dominou, oprimiu aquele povo e escravizou aquele povo na terra deles. Ali um pouco mais depois, a Babilônia toma conta daquele lugar, e é tão forte a opressão babilônica, e existiam outros moldes para opressão, que o povo de Israel foi tirado da sua terra e exilado para as terras babilônicas. Quando chegou lá, o povo de Israel, que tinha a terra como a promessa de Deus, lembra, por causa do Egito, agora eles estavam fora. Estar fora da terra era estar fora da promessa, era estar longe de Deus. Nesse período babilônico, um período muito difícil para o povo de Israel, Deus ainda falava, ele falava através dos profetas, mas eles eram escravos na Babilônia. Os persas dominaram os babilônicos nessa época, então deixou de ser uma dominação babilônica para ser uma dominação persa. A forma de dominação persa não tinha a ver com o lugar onde eles estavam. Não tinha a ver com o lugar onde eles estavam. O grande lance da dominação persa era uma dominação ideológica. Por isso, o exílio babilônico já não fazia mais sentido diante da dominação persa. O povo de Israel começou a voltar para a sua terra prometida. A gente sabe, foram 3 grandes voltas. Essas 3 grandes voltas ocorreram e o povo voltou à sua terra, mas dominado pelo povo persa. No meio da dominação persa, aquele Deus que falava através dos seus profetas, ele se calou. Nas Bíblias antigas, a gente sabe que entre o primeiro e o segundo testamento, entre a velha aliança e a antiga aliança, o Novo Testamento e o Velho Testamento, geralmente nós temos 4 páginas que não estão escritas. Vocês sabiam disso? Hoje eu acho que não tem mais não, mas sempre tinha, eu não sei se vocês sabem, essas 4 páginas que não são escritas entre o período do Antigo Testamento e o nascimento de Jesus, foram os 400 anos que Deus não falou. Uau! Então nós estamos falando aqui não apenas de uma opressão internacional, de outros governos, de outros reinos, mas nós estamos falando agora de um silêncio de Deus. Eram 400 anos sem Deus falar nada. Se já era difícil a escravidão por si só, imagina um silêncio de Deus. Nós estamos tentando entender qual era a expectativa do povo de Israel. Daqui a pouco a gente vai chegar em Jesus. Olha que coisa interessante. A partir daí, os persas foram dominados pelos gregos. Os gregos assumiram aquele lugar em Jerusalém, em Israel, onde o povo estava, era agora de dominação grega.
E depois, em 63 a.C., os romanos assumiram. Então foi escravidão atrás de escravidão, atrás de escravidão, atrás de escravidão. 63 a.C., um imperador chamado Pompeu domina Israel. E Pompeu nomina Antípater. Quem era Antípater? Era um comparsa, o seu filho, que foi dito e foi entregado como líder dessa região. E Antípater deixa o seu filho, Herodes, e agora a gente chegou aqui na história de Jesus, o grande, como responsável por Israel. Herodes reinou em Israel de 37 a.C. até 3 depois de Cristo, 3 posterior ao seu nascimento. Esse Herodes era um homem extremamente mau. Gente, vou contar um pouco da história de Herodes, agora vamos começar a parte do tablado da época. Como é que é o nome daqueles programas de fofoca da tarde? João Kleber, não. Leão Lobo, não. Casos de família, não, mas esse aqui não é família, foi casos de reinado. Não, olha o que aconteceu aqui. Herodes era tão mal, gente. Olha que cara bacana, a gente reclama do Lula e do Bolsonaro. Vocês vão ver o que é Herodes agora. Vocês vão ver o que é Herodes. Herodes era o bicho, gente. Sabe por quê? Porque Herodes era um homem que tinha medo de perder o poder. Medo muito grande. Ele casou-se 9 vezes. Tudo bem, isso aí acontece, né? Já começa a loucura aí. Fica uma difícil. E a sua esposa preferida desse casamento era Mariana. E quando ele se casou com ela, ele mandou matar todos os membros nobres da família da sua esposa, porque tinha medo de perder o poder. Então ele casou com Mariana e mandou matar todo mundo. Mais tarde, a sua sogra, Dona Alexandra, pede para que ele nomeie o seu cunhado como sumo sacerdote em Jerusalém, para substituir o sacerdote que estava corrompido. E ele nomeia um menino de 17 anos. O menino tinha 17 anos para ser sumo sacerdote. O rapaz foi super bem, foi muito bem, começou a fazer um bom trabalho. O que ele fez? Mandou matar. Aquele menino já matou os cunhados todos, ainda matou o menino, tudo com medo de poder. E a sua sogra, com medo, fugiu para o Egito. Quando a sua sogra fugiu para o Egito, Herodes manda seus emissários para o Egito. E depois, pessoalmente, Herodes vai ao Egito e mata também a sogra. Até aqui eu não posso falar nada. Matou a sogra, a gente... Minha sogra é uma benção. Tadinha, é uma benção. Uma benção. Ainda bem que está em São Paulo, gente. Glória a Deus. Brincadeira. E está assistindo, sogra, te amo. Amanhã eu estou aí, sogra, tá? Amanhã eu estou aí. E ele mandou matar a sogra. Quando ele volta do Egito, o imperador romano o convoca para confrontar em relação às maldades que ele estava fazendo, as atrocidades que ele estava fazendo. E ele, com medo de ir a Roma e deixar a sua esposa Mariana aqui, no comando do governo, sabendo de algumas coisas, que algumas más línguas disseram que ela estava conspirando algo, que ele faz? Mata a Mariana. E quando ele retorna dessa viagem de Roma para tentar remediar a situação, o que ele faz? Ele manda os seus 2 filhos para Roma, para estudar, para ganhar contexto político, para preparar. E daí a sua irmã Salomé chega para ele e fala assim: esses meninos vão voltar de lá sabendo tudo sobre governar, cuidado, eles vão roubar o poder. O que ele fez? Matou os filhos. A gente não está falando de qualquer um aqui não, gente. A gente está falando de um cara extremamente mau, que o poder era a única coisa que ele queria. E antes de morrer, Herodes ordena para sua irmã Salomé matar um nobre que todos amavam em Israel, para que alguém pudesse chorar no dia da sua morte. Bom, depois de todo esse pano de fundo, gente, nós conseguimos entender melhor o que
o texto que nós estamos lendo, depois de ver tudo que Israel sofreu, e Israel estava na mão de um déspota nesse momento, de um camarada que oprimia tudo e a todos. Agora é simples a gente entender o texto, entender a profundidade, o medo e a aspiração por um libertador. Magos, como a gente leu, viram uma estrela e resolveram parar tudo que estavam fazendo e começaram a andar do Oriente, ir em direção à estrela para adorar ao rei dos judeus. Herodes ficou sabendo, esse Herodes louco, maluco que a gente acabou de falar, esse homem déspota, louco, matador, ficou sabendo. Herodes reúne os seus teólogos e pergunta assim: o que dizem as escrituras da onde o rei dos judeus ia nascer? Vocês podem falar para mim? E os teólogos responderam: de acordo com o texto de Isaías, o profeta Isaías, ele vai nascer em Belém. Belém. Herodes chama os magos e fala um negócio para ele super bonzinho. Ele falou assim: faz o seguinte, vão até o menino, adorem o menino, depois vocês voltam e falam comigo onde ele está, porque eu quero adorá-lo. Esse Herodes aqui, a gente sabe o que aconteceu, né? O que aconteceu, vou terminar, depois eu falo o que ele fez depois. Os magos foram adiante, a estrela os guiou até a estrebaria onde Jesus, até a manjedoura onde Jesus estava. E ali eles se prostraram diante do Messias, eles honraram o Messias, eles adoraram, eles ofereceram presente ao Messias, e eles foram impactados por um sonho. Primeiro, a estrela conduziu aqueles que não eram judeus, eram gentios. Veja, nós estamos falando de gentios que estão indo ao encontro com o Senhor. Negão, ajuda com essa menina aí. Ajuda, Tita. Obrigado. Tadinho. Eles eram gentios. Então, assim, eles não tinham conhecimento das escrituras. O que eles tinham palpável para eles era uma estrela. E eles foram estudar e falaram: ali está o rei de Israel, ali está o rei da humanidade, vamos até lá. Depois, na volta que eles adoraram o Senhor, eles tinham um caminho de volta, que era passar em Herodes. Mas um sonho os alertou para eles irem por um outro caminho. Sabe o que esse Herodes fez? A gente conhece o final da história. Esse Herodes foi até os astrônomos e perguntou quanto tempo que a estrela está lá, e eles falaram provavelmente por volta de 2 anos. Ele mandou matar todas as crianças em Israel de 2 anos para baixo. Gente boa, não é? Muito bacana. Agora você perceba assim, mais uma vez eu volto para a pergunta que eu fiz no início: o que significou o Natal para aquele povo de Israel? Bom, sem dúvida nenhuma, depois de quase 900 anos de opressão e de imensa opressão de Herodes, Natal para aquele povo significa o fim da escravidão, o fim da opressão. Natal era o fim do deserto de uma nação inteira. Era isso que os profetas já anunciaram. Isaías capítulo 9, versículo 2 fala assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Olha a profecia sobre o Messias. Viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Natal, para aquele povo, é o fim de um deserto. Atenção a isso. Natal para o judeu é o fim de um deserto. Natal é o sinal de que o tempo de silêncio acabou. Natal é o sinal de que o tempo do deserto acabou.
E aí se cumpria a profecia do próprio texto lá de Isaías capítulo 9, no versículo 10, ele fala assim: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas, as figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. São 900 anos de escravidão. E era sabido por todo Israel que viria alguém que destronaria o poder daqueles que os escravizava, e lhes daria paz, lhes daria soberania, estabeleceria o reino de Deus. Mas a experiência desses magos nos ensina algumas coisas sobre o Natal, e essa experiência nos ensina que só é Natal o fim do deserto para algumas pessoas, porque os magos celebravam o Natal, mas Herodes não celebrou o Natal. Então existe uma atitude ativa é ótima, uma redundância. Existe uma atitude que nós precisamos fazer para que realmente o Natal chegue. E esses magos nos ensinam isso. Com os magos aprendemos que só é Natal o fim do deserto se, primeiro, seguimos a estrela. Atenção ao que eu vou falar. No versículo 2, eles começam dizendo assim: e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ou seja, os reis magos só puderam celebrar o Natal, que é o fim do deserto, porque viram a estrela, saíram do seu lugar do deserto e foram até Jesus, seu libertador. E aqui eu aprendo algo lindo com esses magos. Só vive Natal, o fim do deserto, o início da libertação, quando no deserto resolvemos caminhar. Atenção a isso. Quando no deserto resolvemos frutificar. O grande paralelo que eu quero fazer aqui é o seguinte: que antes de qualquer Natal existe um deserto e existe um protagonismo nosso nesse deserto. Para que haja a expectativa de um Messias, um deserto tem que ser estabelecido. É isso que esse texto está falando, e é isso que os magos estão nos ensinando aqui. Deus não aceita que a agenda do deserto seja a sobrevivência. Só existe Natal para quem resolve caminhar em direção à estrela, mesmo estando em terrenos áridos. E aqui a gente estabelece, não é impossível não estabelecer dois grandes paralelos, porque Israel passou de desertos, sejam eles físicos como desertos alegóricos, de deserto em deserto, até chegar a Jesus. O deserto do Egito, o deserto do Assírio, o deserto babilônico, o deserto persa, o deserto grego, o deserto romano. E cada momento desse existia uma cena, uma situação, um libertador que inaugurava um novo Natal. E aqui esse grande paralelo acontece com o primeiro deserto até chegar Jesus. O grande libertador Moisés, que foi esse Natal para Israel, do Egito à Terra Prometida, ele é tipologizado em Jesus. E esse grande paralelo nos fala coisas interessantíssimas. Lembra do povo de Israel no deserto? No meio do deserto, Moisés andava com o povo, mas no meio do deserto, Deus ordena ao povo que construa um tabernáculo. Atenção a isso. E o ponto aqui é o seguinte: que eu quero tentar mostrar é que Deus não aceita que a agenda do deserto seja a de sobrevivência. No meio do deserto, eles não tinham nenhuma instituição física, eles não tinham construído nenhum povo. No meio do deserto, Deus falou assim: nós precisamos criar no deserto. Deserto não é lugar de sobrevivência. É isso que Deus está falando. Vamos criar um negócio aqui no deserto. E Deus ordena para que o povo construa um tabernáculo. Mas peraí, o óbvio diria que não é hora de construir tabernáculo coisa nenhuma, era hora de sobreviver. O povo precisava primeiro chegar na Terra Prometida, se estabelecer, construir teto para morar, para depois pensar nisso. Não era esse momento. Não foi isso que Deus ordenou.
Deus começa a descrever não só como seria o tabernáculo, mas ele começa a dar minuciosidade sobre essa construção, ele começa a dizer a cor dos tecidos dos sacerdotes, ele começa a dizer qual tipo de linha usar para construir os panos, para construir as roupas, tudo, Deus começa a criar, Deus começa a produzir no deserto. E Deus fala mais para Moisés, ele fala assim: eu vou dar um cara sensacional para você, Moisés. Moisés provavelmente devia estar esperando o quê? Um guerreiro, algum conciliador, algum estrategista de guerra, alguém que seria importante para a sobrevivência do povo naquele ambiente inóspito do deserto. Sabe quem Deus deu? Deus falou: eu vou te dar o cara que você mais precisa no deserto, Moisés. Sabe quem foi ele? O nome dele foi Bezalel. Vocês sabem quem foi Bezalel? Bezalel foi um artista. A última coisa que eu queria no deserto, que era o que antecedia o meu Natal, a única coisa que eu queria no deserto era um artista. Mas Deus falou assim: você precisa construir, produzir no deserto, por isso você precisa de um artista. E ele deu alguém que cria, ele deu alguém que era comprometido não com uma agenda de manutenção, ele deu alguém que era comprometido com uma agenda de expansão, ele deu alguém que estava disposto a florescer no inverno, alguém que teimava em caminhar em direção à estrela, alguém que teimava em caminhar em direção ao Natal. Só é Natal, ou será Natal, para alguém que mesmo no deserto está disposto a caminhar, está disposto a sair do lugar, está disposto a pensar em florescer, não se contentar em apenas sobreviver, mas seguir a estrela, indo em direção ao novo de Deus, indo em direção à libertação, indo em direção ao fim do deserto. Isso é Natal. Natal é o fim do deserto. Natal é não se contentar com a agenda de escassez do deserto e teimar em florescer em ambientes áridos, teimar em, pela fé, avistar a estrela e dizer: é o Senhor, eu vou encontrar com Ele, eu vou atrás do fim do meu deserto. Deus não abriu mão de que o povo de Israel não tivesse uma agenda de expansão, uma agenda protagonista, uma agenda criativa no deserto. Deus não abriu mão. E nós aprendemos algo aqui importante: para que seja Natal, o nosso deserto não pode ter compromisso com a sobrevivência. Deserto é lugar de olharmos para a estrela, levantarmos acampamento e irmos em direção à estrela. Deserto é lugar de termos uma agenda não de sobrevivência, mas de sobreexcelência. Só será Natal no seu deserto se você decidir seguir a estrela que é Cristo e florescer. Bom, se existe alguém aqui, eu quero falar especificamente. Se existe alguém aqui hoje, e que eu conheço, que sabe florescer no deserto, é minha avó que está sentada ali, ó, na primeira fileira. Gente, o nosso Natal tem sido muito difícil, muito difícil. E é o segundo Natal assim, né, avó? Como tem sido difícil? Eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro que, há 2 meses atrás, minha avó perdeu a cunhada e o cunhado. Então, assim, o irmão do meu avô faleceu e a esposa dele faleceu em pouco tempo. Há semanas o meu tio-avô faleceu. Aquilo já foi um baque para ela. E o meu avô vem numa baqueada muito forte. A tia Márcia, que provavelmente está me escutando, ano passado, a gente ora por ela, já tem 1 ano, ela recebeu um diagnóstico do médico, dizendo assim, ó, acabou para você. E glória a Deus, está lá lutando até hoje. A medicina não explica esse negócio, a gente crê que Deus pode curar. Mas isso tem, meu irmão, a gente está pedindo, por favor, Natal, a gente está pedindo, né, vó? A gente está pedindo. Depois do culto, sexta-feira, meu avô já vem caindo, né? Sexta-feira, domingo depois do culto, na segunda eu acordei, era meu dia de folga, e minha mãe falou: vovô não está legal, ele está muito mal, E daí
E daí eu falei, Priscila, a gente foi lá para casa do meu avô, chegou lá, meu avô não estava querendo comer, não estava nada, e ele começando com um papo assim comigo, meu filho, tudo tem que acabar um dia. Pô, meu irmão, aquilo para mim, vou te confessar que eu saí para chorar. E ali começou a nossa semana. E a gente falou, não vamos levar meu avô para o hospital, vamos fazer os exames, daí a gente tirou ele de lá, botamos ele para um canto para fazer exame, e ele não querendo ir já sem conseguir andar, com muita dor. E, gente, meu avô é um pai para mim, assim como meu pai, é meu pai, gente. Uma das grandes referências espirituais que eu tenho na minha vida é meu avô, tudo vocês podem pensar, imagina um cara próspero, é meu avô. Vocês entendem que eu estou falando de prosperidade, né? Vocês entendem, é de vida. E dali a gente levou ele para os exames, e os exames começaram a mostrar uns negócios, a gente não sabia o que era, com medo. De segunda para terça, foi a pior noite da vida do meu avô, talvez. Falei, mãe, nós precisamos levar ele para o hospital. Aí começou a nossa luta. Pra vocês terem noção, agora, o meu avô está numa mesa de cirurgia, agora. E o médico falando um monte de coisa para a gente chegou lá e tal, eu vi uma cena, meu avô pedindo assim, faz alguma coisa, Everton, ele falar para mim, faz alguma coisa, Everton. E aí ele foi controlado, foi contornado. E a gente começou a se revezar essa semana no hospital. A Priscila está lá agora, acompanhando meu avô nessa cirurgia, um exame que tem um procedimento cirúrgico. Então a Priscila está lá agora. Em um determinado momento nós íamos fazer a nossa... Porque como a gente não vai ter culto domingo, eu falei, quando que eu vou poder passar o Natal com a minha sogra lá em São Paulo? Então nós vamos. Então a gente combinou de fazer o nosso Natal antes. Daí eu cheguei, estava comentando lá para a Priscila assim, olha, não vamos fazer o Natal não. Está ruim o negócio, a gente não sabe o que vai ser, está ruim, vamos fazer o Natal não. A minha avó escutou essa conversa e ela já entrou assim, pode parar. Nós vamos fazer o Natal. As crianças sonham isso o ano inteiro. Nós vamos fazer o Natal, nós vamos celebrar, nós vamos fazer tudo, não sei o quê. Eu olhei para cada minha avó e falei, uau, sim senhora. Sabe o que aconteceu hoje? Está aqui uma mulher que está pronta para celebrar o Natal. Porque ela falou, o meu marido está nas mãos do Senhor, eu vou celebrar o meu Salvador. Vocês entendem? Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês entendem o que significa o deserto que te prepara para o Natal? Vocês entendem a nossa ação no Natal? A nossa ação, o Senhor nos chama para produzirmos no deserto. O Senhor fala, se tem algo que eu preciso de vocês, olhem a estrela, saiam do seu lugar do deserto e comecem a caminhar. Só é Natal para quem caminha e chega a Cristo. Só é Natal para quem caminha e chega a Cristo. Sabe o que minha avó está dizendo para mim hoje? Ela está dizendo assim, eu quero no momento do deserto, seguir a estrela. Só é Natal para quem resolve sair do seu lugar de deserto e ir em direção à estrela, e ir em direção à sua libertação. Essa semana eu fiz uma live dos empreendedores, e o Weber que está aqui, que fez a live junto comigo, falou um negócio muito interessante. Ele definiu de uma forma que eu nunca tinha conseguido definir. Ele falou que a vida cristã é uma escada rolante, em que a gente tenta subir enquanto ela desce. Se pararmos de começar, de andar, se pararmos, começamos a descer. Sabe, não existe estar estagnado sem fazermos força. Ou descemos ou subimos. Ou seja, o que eu quero falar para vocês é que deserto não é lugar de parar. Deserto é lugar de continuarmos seguindo a estrela. Só celebra o Natal quem chega até a estrebaria e rompe a escassez da vida. Vou repetir isso. Só celebra o Natal quem chega até a estrebaria e rompe a escassez da vida.
tem algo que nos cabe. A estrela brilha, tem algo que nos cabe. O Natal é a inauguração de uma nova fase, onde disse assim: o deserto acabou, chegou a libertação, chegou o nosso libertador, mas nos cabe algo. O Senhor nos chama para caminhar e empreendermos no deserto, senão não celebraremos o que é Natal. Romanos capítulo 4, versículo 18 diz um negócio, é uma história linda sobre florescer contra as expectativas, que é sobre isso o que antecede o Natal, o florescimento contra as expectativas, olhar uma estrela e seguir apesar do deserto. Versículo 18 ele fala assim, Romanos 4, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Ou seja, Abraão, contra toda esperança, eu faria um verbo aqui, esperançou, que é a ação de ir para frente, de fazer algo, caminhou no deserto em direção à estrela. Quando não há motivos para ter esperança, quando o mal já estabeleceu seus contornos, quando não há por que ele esperançar, ele creu, caminhou, ele fez algo. E qual é a alternativa para a esperança? A alternativa para a esperança, o antônimo da esperança é a desesperança, é o desespero, quando não se espera mais nada, quando já não se tem vontade de nada, quando toda a possibilidade de mudança já está esgotada, quando o que se estabelece é o modo sobrevivência. O modo sobrevivência é a escada rolante descendo e a gente descendo com ela, não existe parar, gente, é o modo sobrevivência. Quando não há esperança, há o desespero, e no desespero conjugamos alguns verbos: esconder, ocultar, camuflar, maquiar, encobrir, estagnar, negar. Sabe, o negar também traz a possibilidade de se adaptar dentro do desconforto, porque pensamos que vai doer menos quando a gente nega, quando a gente tenta dizer que a realidade não é bem aquela que a gente está pensando, e ao invés de seguirmos a estrela, vamos indo para longe do Natal. Ir para longe do Natal é negar, se adaptar, sobreviver. Essa é a morte no deserto. Essas são as pessoas que não celebram o Natal. A apatia em torno do deserto que nos faz congelar pode ser um tiro pela culatra. A injustiça, a falta de sentido sem a nossa luta, transforma isso tudo dentro da gente num sentimento de raiva. É raiva de tudo, é raiva da vida, raiva de Deus. E por que é comigo? Não acredito. E quando a gente se compara, aí é pior ainda. Aí que a raiva vem de verdade. E porque o sentimento não foi refletido para traduzir em atos que produzem vida, a gente agride quem passa do nosso lado, a gente agride quem está por perto, e aí a gente desconta a raiva na torcida do Flamengo, muito bem descontada, por sinal, na torcida do Flamengo, no vizinho, no cachorro, na esposa. A gente agride para extravasar. E assim a gente aprende outra coisa sobre a importância de seguir a estrela, mesmo no deserto, mesmo contra as expectativas. É que, atenção a isso, é que gerar frutos no deserto é a única forma, é o único remédio de não sermos nocivos a nós mesmos e aos que nos cercam. Só existe Natal quando a teimosia de seguir em frente, a despeito das circunstâncias, serve como remédio nos curando da amargura, nos curando da raiva, nos curando da falta de sentido. Por isso o Senhor fala para você essa noite, mais do que simplesmente pensar em celebrar o Natal, como que eu posso celebrar se eu vivo um deserto particular na minha vida? O Senhor fala para você hoje: pois bem, Israel também viveu, pois bem, todo mundo que esperou o Messias viveu, e o caminho que eles tiveram para chegar ao bebê na manjedoura foi avistar uma estrela e falar: a despeito do deserto, a despeito da sua dor, a despeito da sua história, levanta, anda e vai em direção ao menino Jesus. É o único remédio contra a raiva, contra a amargura, contra a dor. Sabe, tem gente que prefere flores da primavera. Eu não, eu prefiro as flores do inverno.
flores da primavera não sejam lindas, porque são lindas, as flores da primavera são lindas. Mas as flores da primavera apenas afirmam o fluxo normal da vida. Afinal, flores florescem na primavera. Já as de inverno não, são um ato de resistência, são um ato de teimosia, um ato de esperançar. Teve um poeta que fez um poema sobre isso, e a coisa mais linda do mundo. O poeta fala que no início do inverno, ele resolveu dar uma passeada por aí para se despedir das plantas. Despedir das plantas que estavam passando pelo processo de desnudar-se, suas folhas e suas flores, e ele foi dizendo para tchau, porque elas iam dormir, para voltar só no próximo verão. Diz o texto que ele percebeu que tinha um arbusto estranho. Provavelmente, se fosse um ser humano, ele seria mandado para um hospício, um manicômio. Foi isso que ele falou. Ele estava cheio de botões, prontos para florescer no inverno, pronto para florescer. Algo esquisito estava acontecendo. E aí o poeta escreve assim, o poeta conversa com ele, começa a conversar com ele. E ele diz assim: você não percebe que o inverno já chegou? Você não percebe que não é tempo de florescer? Daqui a pouco vai cair a neve e será tudo em vão, você vai ser despedaçado de qualquer forma. E o poeta continua dizendo, mas o poeta decodificou a resposta do arbusto e percebeu que o inverno de fora não lhe importava. O seu era um ritmo diferente, o ritmo das estações que havia dentro. Se era inverno do lado de fora, era primavera lá dentro dele. E os seus botões eram um testemunho da teimosia que persiste em florescer. Albert Camus disse, no meio do inverno, eu finalmente aprendi que havia dentro de mim um verão invencível. Mas aquele arbusto teimoso vivia em um outro mundo, num outro tempo. E a despeito do inverno, ele saudava uma primavera que haveria de chegar e que naquele momento só existia como um desejo louco. Lembrei-me então de uma velha tradição de Natal ligada à árvore. As famílias levavam arbustos para dentro das suas casas e ali, neve por todas as partes. Elas os faziam florescer, regando com água aquecida, para que não se esquecessem de que em meio ao inverno, a primavera continuava escondida em alguma parte. As primeiras liturgias cantaram este poema dizendo, nasceu da Virgem Maria, virgindade, caminho bloqueado. Sementes inúteis, jardins interditados, nascimentos proibidos, vida impossível, deserto. Mas Deus anunciou, um botão que floresce no inverno? Inverno é frio, é neve, o silêncio, o torpor, a morte, a esterilidade, o deserto. No entanto, em algum lugar, um arbusto floresce no inverno e uma virgem fica grávida. E quem a engravidou? O vento, a esperança, a nostalgia. E o vento se fez evento, o afeto se fez feto. Quando as plantas florescem na primavera, ali os homens escrevem os seus nomes. Mas quando as plantas florescem no inverno, ali se escreve o nome do Deus conosco. Ali se começa o Natal. Que coisa linda. Meu querido, minha querida, hoje a palavra de Deus nesse Natal para você é: se permita florescer no deserto. Se permita florescer no deserto. Esse é o início do Natal. Natal é o fim do deserto. Natal é não se contentar com a agenda de escassez do deserto e teimar em florescer em ambientes áridos, teimar em pela fé avistar a estrela e dizer: é o Senhor, eu vou ao encontro dele, eu vou atrás do fim do meu deserto. Só é Natal para quem resolve sair do seu lugar de deserto e ir em direção à estrela, e em direção à sua libertação. Nesse Natal, meu querido,
para que seja Natal para você também. Hoje o Senhor está te perguntando: quais são as áreas da sua vida em que o deserto te tirou a força de caminhar? Quais são as áreas da tua vida em que o deserto te tirou a força de prosseguir, de avistar a estrela e ir em direção ao menino Jesus? O Senhor te fala hoje no nome de Jesus: saia do lugar da sua prostração. Só é Natal para quem levanta do seu lugar e caminha em direção à estrela. Qual é o lugar aonde só existe deserto? Qual é o lugar onde só existe inverno? O Senhor te fala hoje: seja como um arbusto, porque o justo florescerá como a palmeira que é plantada junto ao ribeiro, e no seu tempo certo dará frutos onde você está plantado. Natal é olhar e falar assim: eu estou no deserto, mas está lá a estrela. Eu não tenho condição de fazer algo, mas o Senhor te chama como chamou Israel. Ei, Bezalel, é você que está sendo convocado. É hora de criar no meio do deserto. É hora de dizer sim para a estrela e dizer: não tenho força, mas eu quero florescer. Eu quero florescer. E como terminou essa história? Terminou da forma mais bonita do mundo. E aqui eu termino também. Que só é Natal, gente, se sairmos do deserto, seguimos a estrela. Esse é o resumo. Se sairmos do deserto, seguimos a estrela, porque o Natal está num período entre deserto e cumprimento de bênçãos do Senhor. Só é Natal se sairmos do deserto, e no deserto é lugar de criar, é lugar de progredir. Encontrarmos a estrela, seguirmos a estrela e enxergarmos em Jesus. E olha que bonito isso. E o que aconteceu com os reis magos após encontrarem Cristo? No versículo 2 ele diz: e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Percebam o que eles fizeram? Eles olharam, foram encontrados tiveram uma experiência com Jesus, e a experiência foi a mais linda do mundo, porque através dos presentes eles foram claros. Eles deram ouro, chamaram Jesus de rei. Eles deram incenso, chamaram ele de Senhor, porque só se adorava com incenso. E eles deram mirra, disseram que ele ia morrer por nós, porque era como se embalsamava o corpo. Ou seja, a mensagem do evangelho já estava toda presente ali, naqueles presentes, depois daquele encontro com Deus. Depois daquele encontro com Deus, menino, eles tiveram uma visão de um anjo, eles tiveram um sonho de um anjo, e o anjo falou: não volte pelo mesmo caminho que você veio. Ou seja, quando a gente encontra com Deus e a gente sai desse Natal, a primeira coisa que acontece é que o próprio Deus, menino, o agente do Natal, muda totalmente o rumo da nossa vida. Eles não voltaram por Jerusalém, porque se voltassem por Jerusalém, eles estariam contribuindo para um projeto de morte, que era o projeto de Herodes. E agora, deixa eu te falar um negócio, meu querido. Eu quero dizer para você que toda vez que você tem um encontro com Jesus, você não volta mais pelo caminho que você veio. Não existe isso. Toda vez que você tem um encontro com Jesus, você foge do caminho errado. Você pega uma outra estrada, porque Jesus é o caminho. Não dá mais para voltar para a velha vida. É uma nova história, uma nova decisão. São novas estradas, novas escolhas. Um caminho de obediência ao propósito de Deus. E nesse Natal, Deus te trouxe até aqui. Uma estrela talvez te guiou até aqui. Eu não sei qual é o nome da tua estrela, mas Deus te trouxe até aqui. Uma estrela talvez te guiou até aqui, e você veio a despeito das suas dores. E Jesus está hoje nesse lugar. O menino Jesus, aquele que nasceu, a quem celebramos, está hoje aqui. E agora a próxima pergunta que ele te faz, e você precisa responder essa noite, é: qual caminho você vai trilhar ao sair daqui? Hoje você decide se é Natal ou não para você. No nome de Jesus, tome a decisão hoje de andar com Deus, seguir a direção de Deus, voltar a partir dessa noite por um outro caminho.
Você que tem andado por caminhos escorregadios, volte hoje para casa e diga: eu quero caminhar hoje pelo novo e vivo caminho. Cristo. Só é Natal se resolvermos florescer no inverno. Só é Natal se chegarmos à estrebaria, seguirmos a estrela, mas quando chegarmos lá, resolvemos que na volta, o caminho que nós já trilharíamos, não nos faz mais parte, porque Ele nos leva para o novo e vivo caminho, e Jesus te fala hoje: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. O que Jesus te fala hoje é o seguinte: não tem como ter um encontro com o menino Deus sem dizer: o caminho que eu vivia agora não me pertence mais, eu quero o caminho que o Senhor tem para a minha vida. Não sei como é que está o seu Natal, sabe? Eu não sei se você é aquele que quando chega o inverno deixa as flores caírem, as árvores caírem, as árvores não, mas as folhas caírem e segue o fluxo da vida. Talvez você esteja aqui hoje, o Senhor esteja te falando hoje, para ser Natal, seja como aquele arbusto, que floresça a despeito do inverno de fora, porque dentro é verão. Ele é a luz do mundo, o sol da justiça, Ele é calor, é nele que frutificamos, é nele que somos. Se você está aqui essa noite, eu tenho que te fazer um convite, e é Natal para você, mas você quer que seja de verdade, não apenas uma data comemorativa, mas você quer começar essa noite uma nova vida com Jesus, entregando não apenas as suas vontades, mas as suas propostas, mas entregando a sua vida, começando uma nova vida com Jesus. Eu te convido nesse momento, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, eu quero orar com você, repita a sua oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, tenho andado por caminhos que não te agradam, Senhor Jesus, eu quero, a partir de hoje, que o Senhor entre no meu coração, Senhor Jesus, muda minha vida, Senhor Jesus, muda a minha história, Senhor Jesus, faz tudo novo, eu sou teu, eu te amo, perdoa as minhas falhas, o meu pecado, essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixada. Se você orou comigo, levanta sua mão lá no alto agora, lá no alto. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém? Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém? Diz sim para o Senhor hoje. Glória a Deus. É Natal, gente, é Natal. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui essa noite diz sim para o Senhor, dizendo: eu quero Natal para a minha vida, que eu quero voltar pelo caminho certo. Levante sua mão onde você estiver. Diga assim para o Senhor: Deus te abençoe, meu querido, eu estou vendo você. Glória a Deus. Eis aqui o momento aceitável, eis aqui hoje a salvação. É hoje a atitude. Se você está aqui essa noite e está fora dos caminhos do Senhor, mas o Senhor hoje te chama para voltar para os seus caminhos, levanta a sua mão onde você estiver. Diga assim para o Senhor hoje: para voltar para os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Todos que levantaram a mão, agora bota a mão lá no alto, lá no alto, lá no alto. Todos que levantaram a mão, bota lá no alto, isso, lá no alto. Todos que levantaram a mão, isso. Mais uma vez, lá no alto eu quero orar com todos vocês. Nesse momento, nós temos uma senhora ali, nós temos uma mulher também lá. Todos que levantaram a mão, isso. Quero todo mundo com alguém do lado. Mas alguém aqui que levantou a mão e que não tem alguém do lado, levanta lá no alto a sua mão. Tem uma pessoa aqui, ora para mim com ela, ora para mim com ela. Pode orar sim. Aleluia. Sim, todos agora. Todos estão que levantaram a mão, estão com alguém do lado. Se não, levante sua mão lá em cima. Agora eu peço para que toda a igreja fique de pé. E nós vamos estender a mão para esse povo. E nós vamos profetizar Natal sobre a vida deles. Senhor Jesus, são seus. E hoje dizem que não estão querendo ir sozinho mais. Eles querem o Senhor. Eles querem a Ti. Que hoje, no nosso dia de Natal, está chegando, mas já é nosso.
que eles hoje marquem essa idade, esse tempo no coração deles com letras de fogo, em que é Natal para eles também, porque Cristo nasceu neles. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. E que o Natal, que é Cristo que veio à terra para morrer e nos dar libertação, possa ser verdade em cada mão levantada. Ajuda-nos, Senhor, a sermos agentes de libertação como igreja para esse povo que disse sim para o Senhor hoje. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja que é resposta de Deus para aqueles que precisam. Também te peço nesse momento, Senhor, pela nossa igreja. Te peço especificamente por aqueles que estão passando por deserto agora nesse momento. Eu paro minha oração aqui. Se esse é o seu caso, se você está num deserto nesse momento e você precisa caminhar em direção à estrela, porque é isso que lhe cabe para frutificar no meio do deserto, sai do seu lugar. Nós vamos terminar esse culto orando aqui por você. Sai do seu lugar agora. Sai do seu lugar. É como se a estrela estivesse aqui e nós só avistamos a estrela. Vem aqui na frente para que as pessoas não fiquem amontoadas. Isso, sai do seu lugar e diga assim: Senhor, eu preciso tomar atitude em direção ao deserto. Em meio ao deserto eu preciso tomar uma ação diante da vida. Aleluia. Esse é o seu caso, sai do seu lugar rapidamente, dizendo assim: Senhor, eu entrego os meus desertos a Ti, eu entrego as minhas lutas a Ti, eu entrego os meus pesares a Ti, sabendo que é o Senhor que faz, sabendo que é o Senhor que tem a resposta. Para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida, para onde iremos? Eu quero prosseguir. Senhor Jesus, a Tua igreja está vindo à frente. A Tua igreja está dizendo: Senhor, nós não temos mais para onde ir. Falamos que nem o apóstolo Pedro. Nós não temos para onde ir, porque só Tu tens as palavras de vida, só Tu tens as palavras de esperança. Só o Senhor nos leva à vida, e a vida em abundância. Senhor Jesus, eu entrego esse povo que está aqui pedindo, Senhor, um direcionamento vindo da Tua parte. Nós, Senhor, nós queremos dizer, Senhor, que nós queremos ser agentes de libertação para os nossos caminhos, dizendo sim à estrela, indo em direção a ela. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento, Senhor, a vivermos essencialmente a Tua palavra, que o justo vive pela fé e se permite ser plantado junto ao ribeiro, porque no seu momento certo dará os frutos. Somos Teus, Deus. Nós Te amamos, Senhor, e entregamos a Tua igreja nas Tuas mãos. Nós Te agradecemos e assim oramos no nome de Jesus. Amém. 2 segundos. Queria chamar minha avó. Minha avó está aí? Minha avó está saindo? Ela foi lá para trás? Deixa ela aí. Eu queria que a gente fizesse dessa forma. Você pode virar para trás nesse momento. Vamos estender a mão sobre a vida da minha avó nesse momento. Ela está aí? Ela está ali, ó. Vamos estender. Se tem alguém do lado dela: mãe, você está aí? Então tá bom, abraça a minha avó nesse momento. Eu venho te pedir nesse momento, Senhor, esteja com a sua serva. Cuida da tua serva nesse momento. Eu te peço, Senhor, pela vida do meu avô que está naquela mesa de cirurgia agora. Senhor, cuida da sua serva que resolveu caminhar no deserto. Usa a tua serva, Senhor, de forma poderosa, Senhor, para sempre ser uma agente de esperança em meio ao deserto. E eu te peço pela vida do meu avô, Senhor. Senhor, conceda mais anos para a vida do teu servo. Muito obrigado pela vida dele. Nós te pedimos, Senhor, um milagre vindo da sua parte. Obrigado pela vida da minha esposa que está lá agora com ele. Nós te pedimos, Senhor, como igreja, e te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, vem, Senhor, com a sua provisão. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura, e nós te amamos e te engrandecemos, e assim te glorificamos, porque o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono de tudo, e nós dedicamos tudo ao Senhor, e assim oramos agradecidos, no nome de Jesus, amém. Vira para cá, vamos cantar. És fiel em todo tempo. Cante ao Senhor, diga assim:
Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Vamos falar isso mais uma vez. Ele continua fiel. É fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. E que agora, que a graça do Senhor, a comunhão com o Filho e as consolações do Espírito estejam com a nossa igreja. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e faça com que o Natal não possa ser apenas uma data, mas Cristo que foi vivo e é vivo em nós. E assim nós dizemos: Senhor, nós te amamos, porque o Senhor se moveu na trama da nossa vida. E hoje nós partilhamos da vida que só o Senhor pode dar. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Feliz Natal, gente. Que Deus abençoe vocês. Vamos cantar.